Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. E agora vamos iniciar o módulo sobre linguagens regulares. Na casa, vamos ver a primeira parte desse módulo. Então, nessa primeira parte do módulo de linguagens regulares, vamos falar primeiro sobre as gramáticas regulares e as equivalências entre as gramáticas lineares. Em seguida, vamos falar sobre os conjuntos e expressões regulares. Depois nós vamos falar, e aí vem uma parte bem interessante, que é a parte dos autômatos finitos, determinísticos, autômatos finitos não determinísticos sem transições e vazio, não determinísticos com transição e vazio. Depois nós vamos ver os algoritmos, para eliminar o não determinismo, a eliminação de transições e vazio, a eliminação de estados inacessíveis e, por fim, a eliminação de estados inúteis. Então, vamos iniciar aqui falando sobre as gramáticas regulares. Então, nós vimos lá no capítulo sobre hierarquia de Chomsky que as gramáticas regulares são as gramáticas cujas regras alfa implica e beta atendem às seguintes condições. A primeira diz o seguinte, que alfa pertence ao conjunto dos não terminados, ou seja, do lado esquerdo aqui, das minhas produções, eu vou ter exatamente um não terminal. Okay? Agora, beta, ou seja, o lado direito da minha produção, vai ter um não terminal, ou seja, um elemento do meu alfabeto, ou o vazio, seguido, isso aqui seguido, de um não terminal ou o vazio. Okay? Então, aqui, vejam que no caso aqui, o não terminal do lado direito, se ele tiver à direita do meu terminal, a gente diz que essa linguagem ela é linear, unitária à direita. Ou nós podemos ter do lado direito também, primeiro o não terminal, e esse não terminal pode ou não ser seguido por um terminal. E aí eu vou ter, nesse caso, uma gramática linear unitária à esquerda. Unitária aqui, pessoal, significa que do lado esquerdo, do lado direito das minhas produções, eu vou ter apenas um terminal. E do lado direito também eu vou ter um não terminal. Então, se esse não terminal tiver à esquerda do meu terminal, a gente diz que essa gramática é linear, unitária à esquerda. Se ele estiver à direita do meu terminal, a gente diz então que essa linguagem ela é linear, unitária à direita. Ou seja, aqui em cima eu tenho uma GLUD e aqui embaixo eu tenho uma GLUE, que é uma gramática linear unitária à esquerda. Então, as linguagens geradas por gramáticas regulares recebem o nome de linguagens regulares. Alguns autores ainda consideram extensões das regras alfa-beta. Por exemplo, continuo aqui no lado esquerdo considerando apenas um não terminal do lado esquerdo, tá? Sempre vai ter um não terminal do lado esquerdo. Porém, no lado direito, eu posso ter vários símbolos do meu alfabeto, ou seja, eu posso ter uma cadeia completa ali do meu alfabeto. E aí, se o meu não terminal que eu tenho do lado direito, ele ficar à direita dessa cadeia, nós temos o que eles chamam de linear, gramática linear à direita. E se ele ficar à esquerda, nós temos a gramática linear à esquerda. Okay? Aqui o importante teorema é o teorema que diz que as gramáticas lineares à direita são iguais às gramáticas lineares à esquerda. Okay? Então, o que diz o teorema? Então, se eu tenho que, se G1 é uma gramática linear à direita, então existe uma gramática linear à esquerda, G2, tal que a linguagem definida por G1, ou a linguagem gerada por G1, é igual à linguagem gerada por G2 e vice-versa, tá? Okay? Então, considere aqui também o seguinte, que LR é igual à linguagem reversa de G1, ou seja, o reverso da linguagem definida por G1. Tá? E a gente vai considerar também aqui que G' é tal que a linguagem reversa de G', a linguagem reversa é igual à linguagem de G'. E a gente vai considerar também aqui que G duas linhas é tal que beta tem comprimento não unitário de G' e sejam invertidas em G duas linhas conforme o algoritmo da linguagem reversa que a gente vai ver no próximo slide. Então, como é que é esse algoritmo da linguagem reversa? Isso aqui é importante para a gente entender depois o algoritmo que converte uma linguagem linear à direita para uma linguagem
linear à esquerda. Já como elas são equivalentes, então eu posso transformar uma na outra. Ok? Então aqui nós temos o algoritmo, né, de linguagem reversa. O que ele diz? A entrada ela é uma gramática linear à direita, que eu vou chamar de G', né? E aí aqui eu vou ter o conjunto de produções que nós vamos chamar aqui de P', ok? E a saída é uma gramática linear à esquerda, G', ok? G'. E aqui em G', nós vamos ter, veja que é o mesmo vocabulário, o mesmo alfabeto, né? Ou seja, mesmos símbolos terminais, mesmo símbolo inicial da gramática. O que vai mudar de uma para outra aqui é exatamente as regras de produção. Elas são equivalentes, mas o que vai mudar, na verdade, a gente vai ver é o reverso, né? Que a gente vai obter de P' para P', tá? Então, o método aqui é o seguinte. Eu vou pegar, inicializar aqui P' como sendo vazio. Depois, eu vou pegar, se alfa implica em beta pertencer a P', então se eu tiver lá uma produção que pertence a P', e do lado direito dessa produção, ou seja, beta, eu tiver um terminal ou um não terminal ou vazio, então eu vou pegar essa produção e vou copiar diretamente para P'. Ok? Terceiro, se alfa, beta, né, alfa implica em beta, se eu tenho uma produção, né, de P' e do lado direito dessa produção, ou seja, beta, possui do lado direito, né, ou seja, esse lado direito possui um terminal seguido de um não terminal, então eu vou pegar alfa, né, eu vou pegar essa produção aqui, né, alfa, e o lado direito eu vou pegar o reverso de beta, ou seja, eu vou pegar o lado direito e vou trocar, fazer o reverso. E vou acrescentar em P'. Então, esse é o processo para obter a linguagem reversa. Tá? Ou seja, a entrada é uma gramática linear à direita e a saída é uma gramática linear à esquerda. Okay? E como é que seria, então, o algoritmo que transforma uma gramática linear à direita uma gramática linear à esquerda, né, equivalente a ela? A entrada é uma gramática linear à direita, que eu vou chamar de G1, e a saída é uma gramática linear à esquerda, G2, tal que a gramática gerada por G2, né, aliás, a linguagem gerada por G2 é exatamente a mesma linguagem gerada por G1. Então, como é que funciona isso? Então, primeiro eu vou determinar a linguagem gerada por G1. Então, eu tenho que descobrir qual é a linguagem que G1 está definindo. Depois eu vou determinar, né, qual é a linguagem reversa da linguagem definida por G1. No terceiro passo, vamos obter aqui uma gramática linear à direita, que a gente vai chamar de G', tal que G', né, a linguagem definida por G', seja igual ao reverso da linguagem G1, da linguagem definida pela gramática G1. Okay? E, por fim, no quarto passo, nós vamos transformar G' em G2, utilizando o algoritmo aqui em cima da linguagem reversa. Então, parece muito abstrato. Então, para a gente entender esse procedimento, para a gente entender como converter uma linguagem linear, uma gramática linear à direita em uma gramática linear à esquerda, equivalente, vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui nós temos uma gramática linear à direita, né? De novo, por que à direita aqui? Porque vejam que eu tenho todas as produções, ou seja, todo o beta aqui, todo o lado direito. Primeiro, do lado esquerdo só tem um não terminal. Observem aqui, ó, do lado esquerdo, esse seria o nosso alfa, né? Eu só tenho aqui um não terminal. Tá? E do lado direito, ok? Eu tenho, toda vez que eu tenho um terminal, né? Do lado dele direito, eu tenho não terminal. Tá vendo? Ok? Se eu tiver um terminal, do lado direito, eu vou ter um não terminal. Então, o não terminal ele vem à direita do meu terminal. Então, aqui eu tenho uma gramática linear à direita. Ok? Então, seguindo lá o nosso passo a passo, o nosso algoritmo, para obter a gramática linear à direita, linear à esquerda, equivalente a essa gramática linear à direita. Então, o primeiro passo, eu vou determinar, né, o primeiro passo, eu vou determinar a linguagem definida por essa gramática.
Então, a linguagem definida por G1 vai ser W, tal que W pertence a B, C, D, asterisco, né? Porque aqui vocês vejam que os nossos terminais aqui é A, B, C, D. Tá? Então, se a gente analisar essa gramática aqui, a gente vai ver que, olha, qual é a linguagem que ela define aqui? Primeiro, então, é que sempre essa linguagem, ou as cadeias dessa linguagem, elas começam ou com vários As, tem que SA, 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 ó, tá vendo? SAS, SAS, tem um loop aqui, né? Chamada recursiva aqui. E SBS também, ó. Então, sempre, ou ela começa com vários As, ou começa com vários Bs. Ou seja, W, então, uma cadeia W pertencente a essa linguagem, começa com 0 ou mais símbolos A ou B. Eu posso ter vários A's, vários B's, combinação entre eles, mas sempre vai começar com vários zeros, ou vários A's, vários B's, inclusive nenhum. Posso passar direto, porque eu posso ir de S para P aqui, ó, nessa produção aqui. Né? Então, por isso que a gente diz 0 ou mais, porque eu posso passar direto aqui. E aí, depois, a cadeia, né, que pertence a essa linguagem, definida por essa gramática aqui, ela continua exatamente ó, com 2 Cs. Ó. Depois vem 2 Cs aqui. Tá? Tem 2 símbolos Cs aqui. E no final, essa gramática termina com um ou mais símbolos D. Ó, porque eu tenho que ter no mínimo um D aqui, né? Para terminar. Pode ter vários Ds, mas eu tenho que terminar com pelo menos um D. Tá? Então, essa seria a linguagem definida por essa gramática. Primeiro, ela começa com 0 mais símbolos A ou B. Essa seria a primeira propriedade das cadeias dessa linguagem. Depois, W continua com exatamente 2 símbolos, C, e W termina com um ou mais símbolos, D. Ok? Então, o segundo passo agora é a gente determinar a linguagem reversa de G1, né, da gramática G1 aqui. Né? Então, o reverso seria pensar o seguinte, olha, se ela começa com 0 mais símbolos A ou B, então agora o reverso, que é pegar todas as cadeias e colocar no sentido contrário, né, a gente vai então determinar que o W ele vai começar, aliás, ele vai terminar, né? Se ele começava, agora ele vai terminar com 0 mais símbolos A ou B. Tá? Então ele vai terminar com 0 mais símbolos A ou B. Ele começava. O inverso agora, o A e B, né? Vou inverter e vou começar agora com 0 mais símbolos A ou B. W, né, continua com exatamente 2 símbolos. Esse não vai mudar, porque, aliás, o W continua com exatamente 2 símbolos C, esse não vai mudar de posição, correto? E, por fim, nessa aqui era terminar com um ou mais símbolos D, aqui vai ser, então, começa com um ou mais símbolos D. Terminar agora, antes ele começar, ele terminava, agora ele vai começar. Essa seria a linguagem reversa. Tá? Então, aí vem, então, a partir dessa linguagem reversa, eu vou pensar na minha gramática linear à direita para esta linguagem aqui. Tá? Então, vou pensar na minha gramática linear à direita. Ainda não estou falando de gramática linear à esquerda. Estou falando da gramática linear à direita para essa linguagem reversa. Então, eu vou definir agora, que é esse terceiro passo, essa minha gramática linear à direita para essa linguagem reversa lá de G1. Então, se começa... Então, vamos lá. Se a gente analisar, termina com... Aliás, começa com D, não é isso? Então, eu vou colocar o S', chamei de S' para diferenciar aqui, né? Se começa com D, um ou mais D, então está aqui, ó. Eu posso começar com um ou mais Ds. Depois vem exatamente 2 Cs, né? C, C. E depois ó, vai terminar com A ou B, né? 0A ou B que eu digo. 0 ou mais A ou B, né? 0 ou mais A ou B. Então, essa aqui é a gramática linear direita obtida a partir da linguagem reversa definida lá em G1. Ok? Depois, o quarto passo, então, é simplesmente obter o reverso dessa linguagem aqui. O que seria? Simplesmente aplicar o algoritmo de linguagem reversa, que é pegar e trocar de posição. Né? Veja, S' implica em DS', então eu vou trocar. Né? S duas linhas, ó, trocou. Agora o S' vem na frente de D, fiz o inverso. Né? Pronto, vou fazendo essa troca e no final o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente G2, que é a gramática linear à esquerda obtida a partir da gramática linear à direita, né? Definida lá para L, né? Ou seja, no final, essas duas gramáticas, elas têm elas definem a mesma linguagem, elas são equivalentes, tá certo?
Então, vamos considerar aqui as derivações da sentença A, B, A, C, C, D, D. Veja que essa cadeia pertence à linguagem, né? Ela começa com 0 ou mais A ou B. Depois tem exatamente 2 Cs e termina com pelo menos um D. Então, eu tenho as duas gramáticas aqui e as derivações respectivas delas. Então, a gramática linear à direita, veja que eu tenho aqui a derivação, né? Começa com A, né? Tem esse S. Veja que aqui, ó, o signo inicial dessa gramática aqui é S, e aqui é S de duas linhas, né? São diferentes. O que muda de uma para outra no processo de derivação é exatamente que o não terminal, aqui no caso desse primeiro aqui, o não terminal está à direita do meu terminal, tá? E aqui o processamento, ó, é como se fosse de trás para frente, porque o nosso não terminal está à esquerda. Ele começa pelo final da cadeia e aqui ele começa pelo início da cadeia, tá? Mas veja aqui, ó, que o resultado, tá certo? Aqui o resultado é exatamente o mesmo, eles vão gerar a mesma cadeia, ou seja, eles definem a mesma linguagem. Apenas o processo de derivação é diferente, ok? Então, com isso daí, faço esse exercício aqui, né? Obter as gramáticas unitárias direitas que geram a linguagem, cujas sentenças estão descritas a seguir. Depois que vocês criarem a GL, né, o D, né, a GLUD, ou seja, gramática linear unitária à direita, vocês vão obter as gramáticas lineares unitárias à esquerda, que sejam equivalentes às GL e UDs. Muita gente me perguntava, mas professor, eu posso obter a GLUE diretamente da linguagem? Pode, só que tem que pensar do ordem inversa. Tem que pensar que o teu símbolo não terminal, ele começa, o teu símbolo não terminal do lado direito, ele está antes do teu símbolo terminal, tá? Do teu terminal. Ele está antes do teu terminal, tá? Está na esquerda. Então é só essa diferença. Então aqui considero o alfabeto AB, então eu tenho aqui, ó, as linguagens. Linguagem começa com azinho, azinho, não começa com azinho, azinho, termina com B, 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 não termina com B, 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 e contém a subcadeia A, A, B, B, B. Okay? Então, faça esse exercício, treine. Vocês podem aplicar lá o algoritmo, não é um algoritmo difícil de aplicar, tá? É só seguir o passo a passo e vocês vão ter êxito. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima aula.